véu, amados, foi resultado da condição interior dos israelitas no tempo de Moisés e daqueles em igual condição, iguais condições nos dias de Paulo e nos dias atuais. E agora, que condição interior é essa, capaz de ocultar a glória de Deus? Se você não tem um motivo muito sério para ficar com essa andação, continua no seu lugar. E quando você se levanta no meio da reunião e começa a andar, você mostra a tua falta de respeito à palavra de Deus. Isso é algo que precisa mudar em primeiro lugar na cultura da igreja brasileira, para que a glória de Deus possa se manifestar. Você tem que saber a palavra de quem que você está escutando. Que condição interior é essa, capaz de ocultar a glória de Deus? Por que que a glória não invade a casa? Por que que a glória não invade a minha vida? Por que que eu não sou transformado? Por que que essa glória não me muda, como mudou Saulo em Paulo? Saulo contemplou a glória de Deus por alguns segundos, mas isso foi suficiente para uma transformação absoluta e quase instantânea de sua vida. Quando Moisés sobe o Monte Sinai sozinho, os israelitas já tinham virado as costas para fugir de Deus, mesmo sabendo que Deus havia pedido para eles se aproximarem com temor, com reverência, mas eles escolheram correr de Deus. Só Moisés chegou à nuvem da presença de Deus com temor, com tremor. Só que Israel, por causa dos seus pecados, tinha implorado a Moisés que Moisés fosse esse mediador, ele e os sacerdotes de Arão se colocassem entre eles e Deus, porque eles não estavam dispostos a se santificar, eles não estavam dispostos a buscar. Então eles estavam dizendo: Moisés, busca você, põe os sacerdotes aí, que eles se consagrem e se santifiquem, e a hora que eles ouvirem Deus, vocês contam para a gente o que Deus diz, e aí a gente obedece. Eles limitaram a ação e a revelação de Deus, eles preferiram essa posição cômodo e confortável do que andar com o próprio Deus, do que conhecer o seu Criador. E aí, enquanto Moisés sobe o monte, ele via Deus escrevendo as tábuas da lei com seus próprios dedos, o povo fica ali na base da montanha, perseguindo seus próprios prazeres. E por quê? Porque se você não conhece a história, enquanto Moisés subiu para buscar Deus, o povo na base da montanha começou a achar que estava demorando demais a manifestação de Deus, a resposta de Deus, a volta de Moisés. Então nós cremos em Deus, nós confiamos em Deus, mas olha aí, o tempo está passando e Moisés não volta, a gente não sabe nem se ele vai voltar, vamos fazer agora do nosso jeito. E aí o sacerdote Arão, ele cede à pressão do povo, as pessoas trazem o ouro que elas tinham, e ele funde um bezerro de ouro, diga bezerro de ouro. Agora, por que um bezerro de ouro e não qualquer outro animal? Porque se lembre que essas pessoas haviam saído do Egito, e nessa condição eles eram mais egípcios do que israelitas, eles tinham mais dentro deles o Egito do que as coisas de Deus, e na primeira oportunidade que eles tiveram, eles imitaram os egípcios, porque o bezerro ou o boi era um deus no Egito, um dos deuses egípcios. Na verdade, uma das deidades mais importantes do Egito era Hathor, era uma deusa de muitas funções e atributos, era uma deusa considerada deusa do amor, deusa da beleza, deusa da música, deusa da dança, deusa da alegria, e ela costumava ser representada frequentemente como uma vaca, ou uma mulher cabeça de vaca, ou como uma mulher com chifres, ou como uma vaca divina com chifres na sua cabeça, entre os quais estava um disco solar. Então, em outras palavras, meus amados, essa deusa era a deusa Ísis, era a mesma Semíramis que lá na Babilônia começou a receber culto em afronta a Deus. Então, essa adoração, essa idolatria se disseminou pela terra, em todas as formas de culto a uma deusa mãe, com nomes diferentes. Pelos gregos, por exemplo, ela foi identificada como Afrodite, e como em outras culturas com os nomes mais variados, mas era a mesma idolatria e era a mesma deusa. E o que essa idolatria representa?
Por que Deus não se manifestou? Por que Deus não visitou aquela congregação? Por que Moisés rompeu, mas o povo foi impedido de receber aquela glória? O que essa idolatria representa? Em primeiro lugar, amados, a incredulidade. Diga incredulidade. Você sabe do que eu estou falando? Você sabe que você se agarrar a uma promessa de Deus e você, dentro da sua limitação, estabelecer um prazo para Deus. Então você diz para Deus: eu creio, mas eu creio só se o Senhor transformar até o final do ano. Então, se o Senhor não fizer do meu jeito, não fizer como eu quiser, eu vou deixar de crer. E ainda que você não declare com palavras essa intenção, você sabe como isso funciona. O inimigo da fé é o tempo, porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica crer. Você sai debaixo de uma promessa, você recebe uma palavra, você se agarra a ela, mas conforme os dias passam e os teus olhos não veem mudança no físico, você acaba crendo que aquela palavra era uma ilusão, que aquela não era uma palavra que você devia ter confiado. Você se agarrou a ela, mas quando o tempo passa, a sua fé desfalece, a sua fé se esfria, e aí você não considera aquela palavra como precisava considerar. Demorou demais, eu esperei tanto tempo, não faz mais sentido continuar esperando, eu não espero mais, agora eu vou fazer do meu jeito. Essa incredulidade trava o mover de Deus, essa incredulidade bloqueia a ação do Espírito Santo, essa falta de fé, essa falta de confiança em Deus, fecha as regiões celestiais, fecha os céus sobre uma congregação, fecha os céus sobre uma família. Eu creio independente do que os meus olhos podem enxergar, eu creio porque eu não vivo de emoção, eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio, eu não vivo por aquilo que eu sinto, eu vivo por aquilo que eu sei. Então não importa como está agora, eu me agarrei ao Senhor, e eu sei que em resposta ao meu jejum e à minha oração, Ele virá com a sua glória, e quando a sua glória se manifestar, eu terei respostas da minha oração, não do meu jeito, não no meu tempo, não quando eu quero, mas eu me entrego, eu me rendo, eu confio. Vai ser no teu tempo, vai ser da tua maneira, mas todas as coisas vão colaborar para o bem daqueles que amam a Deus. Vai ser do seu tempo, vai ser da tua maneira, mas eu ainda vou glorificar o teu nome, eu ainda vou testemunhar como aquela maldição se transformou em bênção, como aquela aparente derrota me levou a um tempo de tanta experiência profunda contigo. Então eu rejeito a incredulidade, eu creio e eu simplesmente creio, não importa o que os outros possam estar dizendo, não importa qual que é o discurso daquele que está à minha direita, à minha esquerda, a minha fé está em Cristo Jesus. Eu não vou retroceder 1 milímetro sequer, eu creio com toda a irracionalidade que a fé existe, mas eu vou até o fim pela minha fé, eu vou até o fim crendo que Deus é capaz de fazer aquilo que Ele prometeu. É essa fé que move os céus, essa fé que move montanhas, essa fé que faz Deus se levantar do seu trono, essa fé que faz Deus visitar uma nação. É quando Ele encontra pessoas que rompem com a incredulidade provocada pelo tempo. Eu continuo acreditando, independente do cenário proposto. Dê glória a Deus por isso, porque Ele é Deus. Aleluia. O que aquela idolatria continua representando? O homem no centro, não mais Deus. O homem no centro. O que importou a partir dali não era mais o plano divino, o desígnio divino. Deus estava querendo interagir com o homem, esse era o seu coração, se revelar ao homem, mas o homem disse não, eu vou me voltar às minhas necessidades, o que é importante para mim agora. Essa é a mensagem do humanismo, o homem no centro, o mundo girando ao redor do homem, o mundo girando ao redor de você, não mais o mundo girando ao redor de Deus. Então agora já não importa o que Deus pensa, já não importa o seu plano, já não importa o seu coração, importa o que é importante para mim, importa o que tem valor para mim, agora importa o que eu quero. E com essa idolatria, esse povo se posiciona dessa forma, não importa mais o desejo de Deus, importa o nosso. E qual foi o desejo através daquela idolatria? Por que aquilo parou com o mover? Por que aquilo impediu o derramar de Deus sobre aquele povo? Porque o culto a essa entidade envolvia promiscuidade, orgia, prostituição, imoralidade, pornografia. Há registros históricos de pornografia desenhada pelos egípcios, pelos povos antigos, mostrando o nível de imoralidade que esses povos viviam
nos cultos aos seus falsos deuses. E o que o povo de Deus começa a fazer aqui é: que bom que Deus quer falar, que bom que esse é dia de avivamento, que importante que é que Deus quer ser derramado, mas agora eu vou me entregar para os meus desejos, interessa o que a minha carne quer, eu vou fazer o que o meu corpo está pedindo, eu vou me entregar às tentações, eu não vou mais resistir. Eu estou deixando de buscar a Deus, porque eu escolhi uma satisfação imediata, eu escolhi gratificar a minha carne. E quantas pessoas vivem oscilando na sua fé? Elas recebem de Deus tremendas revelações, tremendas visitações, só para daqui a pouquinho estar negociando essa unção, essa revelação, estar trocando tudo que recebeu de Deus por um prato de lentilha, por momentos de prazer carnal, por momentos de satisfação sexual. Ela despreza tudo aquilo que Deus está fazendo, todo o trabalhar de Deus para trazer um avivamento para uma nação. Ela escolhe a imoralidade, ela escolhe o pecado, ela diz não para Deus quando ela diz sim para o pecado, quando ela diz sim para a imoralidade sexual. Quantas pessoas escravas nessa área? Me faz lembrar da historinha do peixe, que vinha nadando, daqui a pouco ele vê uma minhoca no anzol. Ele não resiste, é uma minhoca, ele é peixe, é irresistível, é mais forte do que eu, é minhoca, eu sou peixe. Ele vai, morde a minhoca, só que aí é um anzol, aí ele luta com o anzol, ele se debate contra o anzol, ele pede ajuda para os outros peixinhos, os peixinhos tentam ajudá-lo, ele se esforça, ele ora, Deus livra o peixinho do anzol. Passa 5 minutos, o pescador joga de novo o anzol com a mesma minhoca. Ele olha para o anzol, esquece toda a luta que viveu na última vez que foi fisgado, e ele só diz: minhoca. Quantas pessoas vivem esse processo de escravidão nessa área, não consegue romper, não consegue quebrar, não consegue sair desse ciclo vicioso. É mais forte do que eu, sim, mas se você se voltar a Deus de todo o coração, a tua natureza será impactada e transformada pela glória e pela presença de Deus, porque a santificação é um processo, é o Espírito Santo que vai te santificar, e você não é santificado para andar com Deus, você é santificado por andar com Deus. Então aplauda ao Senhor forte, porque Ele é digno da glória e da honra. Deus queria que Israel o conhecesse, mas Israel correu da presença de Deus, e a igreja corre o risco de fazer o mesmo hoje. Nós estamos às portas de um avivamento, mas se não houver um quebrantamento, se não houver uma busca verdadeira, se você não colocar de lado você mesmo, seus interesses, e se derramar na presença de Deus, para que você possa encontrar o que Ele tem de mais precioso para te oferecer, que é a sua própria glória, a sua própria presença, nada vai ser diferente do que tem sido. Agora, e o que acontece quando não há véu? Pergunta para o seu vizinho, o que acontece quando não há véu? O desejo, igreja, de ver a Deus face a face, é uma das chaves mais importantes para o avivamento e para o cumprimento dos propósitos de Deus na terra. Moisés foi um homem que superou todos os outros quando o assunto é fome por Deus, porque ele não se conformou com nada a menos, nada menor que a glória de Deus. Depois desse desastre que foi o bezerro de ouro, Deus disse a Moisés que Ele ainda permitiria que os israelitas subissem à terra prometida, só que dessa vez Deus está dizendo: eu não vou mais com vocês, eu vou botar um anjo para acompanhá-los. E muitas pessoas se acomodariam com isso. Tudo bem, Deus lá, eu aqui, pelo menos tem os anjos do Senhor para me guardar, para abençoar a minha vida. Só que a resposta de Moisés foi: o Senhor me faz subir com esse povo e não há de me fazer saber quem há de enviar comigo? E aí a resposta para ele era, Deus dizendo: conheço-te, Moisés, pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, Moisés diz,
rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. Moisés começa a interceder, porque ele não queria um anjo, ele queria Deus com eles. E aí Moisés começa a orar, e ele diz, e Deus responde, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Poxa vida, quem é que vai insistir com Deus depois de escutar algo assim? A minha presença irá contigo, ela te trará descanso. Uau, descanso é tudo que eu preciso, eu quero ter paz, e Deus está dizendo que Ele vem para me dar paz, para me fazer descansar, e Ele estará conosco. Está ótimo, Senhor, muito obrigado. Mas Moisés não se acomoda, Moisés vai além, Moisés está querendo ver a glória de Deus, Moisés está querendo buscar mais do que a presença. Então diga em voz alta, mais do que a presença, é a glória de Deus.